Olá, amados, graça e paz. Hoje estamos encerrando essa série sobre vida cristã e eu creio que nós tivemos grandes aprendizados, Aprendemos muitas coisas. Nessa playlist aqui no YouTube, você pode ver todos os assuntos que nós tratamos a respeito da vida cristã. É claro que tem muito mais, é apenas alguns assuntos sintetizados, mas eu acredito que já é de bom tamanho se nós conseguirmos entender e aplicar essas instruções, Viver verdadeiramente a vida cristã. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas Deus, nesse plano, ele se envolveu no plano, enviando o seu Espírito Santo para habitar em todo aquele que nasceu de novo. E nós precisamos entender isso, nós precisamos buscar viver essa vida, porque somente através dessa vida nós vamos encontrar o verdadeiro significado de viver. Amém? A própria palavra de Deus, ela trata as instruções de Deus como instruções para a vida eterna. E a vida cristã, ela só é vivida de fato quando nós seguimos as instruções prescritas na palavra de Deus. Quando nós renovamos a nossa mente pela palavra de Deus e recebemos, a palavra viva em nós. Então, precisamos entender isso. Aqui nós podemos observar Estevão fazendo a defesa da sua fé, no capítulo 7 de Atos, no versículo 37 ele diz: "Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para lhes dar." Então, veja bem, quando Moisés recebeu a palavra de Deus, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi dada por Jesus. Aqui Estevão, fazendo sua defesa, diz que ele recebeu as palavras de vida para nos dar. E como vocês sabem, Moisés ele é responsável por ter escrito os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então, esses livros são atribuídos à autoria a Moisés. E aqui, Estevão diz que ele recebeu as palavras de vida para nulas dar. Então, veja bem, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para instruir, para redarguir, para aperfeiçoar e para ensinar o homem de Deus a viver a verdadeira vida. Amém? Paulo diz isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, é importante nós atentarmos para os princípios da palavra de Deus. É importante nós vivemos verdadeiramente uma vida que exalta o nome de Jesus. E só assim seremos reconhecidos como, de fato, abraçamos o cristianismo como cristãos. Cristãos significa aqueles que imitam Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela precisa ser personificada na nossa vida. Para isso, nós precisamos de todas essas instruções, em todos esses vídeos que nós tivemos oportunidade de receber luz, revelação, discernimento, instrução, para que de fato a gente tenha sentido uma vida com propósitos. Amém? Então é importante nós atentarmos para isso. Aqui em Atos capítulo 5, o anjo, quando vai intervir aqui, Atos capítulo 5, os apóstolos milagrosamente tirados da prisão dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Jerusalém. Aqui no verso 20, vamos ler do 19, diz assim: "Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e tirando para fora Pedro, que estava preso, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida." Olha que coisa interessante. A mesma coisa que Estevão falou, agora o anjo traz a Pedro essa revelação. Ide e dizei a todo o povo
as palavras desta vida. Amados, nós precisamos urgentemente entender o propósito de Deus para as nossas vidas e dizer ao povo as palavras dessa vida. Não é as palavras dessa religião, não são as palavras da minha cabeça, mas as palavras dessa vida, amém? A palavra de Deus, ela nos instrui a vivermos, né, uma vida diferente, uma vida que exalta e glorifica o nome de Jesus, amém? Jesus aqui em João, capítulo 6, versículo 63, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Veja, Jesus diz que as palavras que ele nos disse, ou seja, aquilo que ele falou, vai trazer para nós vida, amém? Vai trazer para nós uma vida diferente, uma vida maravilhosa, uma vida exponencial, uma vida que é verdadeiramente aquilo que ele prometeu lá em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, a vida cristã é uma vida que está respaldada pelo comportamento de sermos praticantes da palavra, amém? E não somente ouvintes, nos enganando com falsos discursos, né? Asseverando coisas, dizendo coisas que nós não estamos vivenciando no nosso dia a dia. Então é muito importante nós acolhermos, recebermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa para salvar as nossas almas. Amém? É através da prática da palavra que nós vamos observando o quanto o Senhor tem coisas boas para nos dar, o quanto o Senhor tem instruções maravilhosas e especiais para nos instruir, para nos aconselhar. Amém? E quando Jesus aqui, depois dessa pregação, ele pergunta para os seus 12 discípulos, dizendo assim: quereis vós também retirar-vos? Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pelo que lhe respondeu Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Mas um de vós é o diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Veja, mesmo diante de todas essas palavras que foram ditas, existem pessoas que infelizmente não vão receber a palavra. Eles são como patos, né? Que quando se joga água em cima, ele consegue se proteger e não se molha, ele se protege. Nós precisamos nos deixar molhar pela palavra de Deus, nós precisamos nos deixar transformar pela palavra de Deus, como acolher ela com mansidão no nosso coração, amém? Acolher ela, que nós não possamos ser aquelas pessoas que vão ter ouvidos, mas não vão ouvir, vão ter olhos, mas não vão ver. Que nós possamos ser aqueles que, ao compreender a vontade de Deus, imediatamente nós vamos aplicar aquela palavra na nossa vida. Assim como foi com Zaqueu. Jesus foi até a casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, né? Foi muito criticado por isso, porque os religiosos diziam: se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, ele jamais entraria na casa desse cobrador de impostos. E diz que Jesus está ali tendo uma refeição com Zaqueu, seus discípulos, as pessoas, e de repente Zaqueu diz: mestre, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais e vou pegar metade de todos os meus bens e vou dar aos pobres. E Jesus reconhece que aquela atitude trouxe salvação à vida de Zaqueu. Amém? São respostas que nós damos ao Espírito de Deus, respostas que nós damos à palavra de Deus, que testificam ou não da nossa salvação. Judas ouviu a palavra, mas não a acolheu. Infelizmente, irmãos, se perdeu sendo discípulo de Cristo. Zaqueu não é chamado de discípulo de Jesus, mas ele acolheu a palavra de Jesus mediante uma visita que Jesus foi fazer na sua casa. Irmãos, Jesus disse: hoje mesmo salvação chegou a essa casa, porque este era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Foi achado, foi salvo. Assim como aquele ladrão na cruz, que também reconheceu: nós estamos aqui porque merecemos. Esse nada fez. E disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim.
ele reconheceu Jesus como rei. Ele reconheceu que Jesus iria entrar num reino e ele precisava daquela compaixão de Deus. Tinha vivido uma vida errada, mas ele precisava da compaixão de Deus. Já o outro, cheio de justiça própria, tentou insurgir, né? Fazer com que Jesus não cumprisse o propósito de Deus para as suas vidas. E nós vamos ver isso o tempo todo na nossa vida. Pessoas que vão nos motivar a sermos fiéis a Deus, pessoas que vão querer fazer com que a gente haja pela nossa própria vontade e assim venhamos a comprometer o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? A vida cristã é uma bênção, está disponível para todo aquele que crê. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione os sininhos das notificações, porque quando nós postarmos mais vídeos, você será notificado. Quero dizer que é um imenso prazer e alegria estar podendo compartilhar daquilo que Deus tem me dado como palavra para com a tua vida. Amém? Se você puder nos visitar na Casa do Oleiro, será um prazer receber você e sua família. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.